Muito obrigado, muito obrigado. O professor Masaharu Taniguchi faz diversas abordagens nos seus livros, como se superar os problemas da vida, como solucionar os problemas da vida, como se libertar das dores e sofrimentos. Esta é uma abordagem que eu nunca tinha pensado. Avançar o filme da vida. O que é filme da vida? Como é que eu avanço o filme da vida para se libertar das dores, das infelicidades, dos problemas? O professor Masaharu Taniguchi ensina que o mundo fenomênico é a projeção da mente. Projeção da mente não quer dizer que tem aqui na testa uma lâmpada que vai estar projetando, não é isso. Disse projeção da mente porque o que acontece na nossa vida, neste mundo, no ambiente, são criações da mente humana, não tem nada a ver com Deus. E esse é o ponto fundamental do ensinamento da Seichonoye. Aquilo que acontece na nossa volta, na nossa vida, no nosso ambiente, é da nossa responsabilidade. Claro, existe aquilo que é particular, os acontecimentos pessoais, depende da nossa mente individual. As catástrofes, guerras, pandemias, é da mente coletiva, é coisa que eu individualmente não posso fazer nada, a não ser se eu estiver em absoluta paz e harmonia, eu não vou fazer parte dessa catástrofe, das guerras e das pandemias. Mas eu não posso evitar que aconteça, porque isso é uma decisão coletiva. Com relação aos acontecimentos pessoais, depende de como eu penso, de como eu vou agir, como eu vou criar as cenas do filme da nossa vida. Neste mundo, tudo surge na tela do tempo e espaço, como se fosse um filme 3D, o mundo que nós percebemos, o mundo fenomênico, é como se fosse uma tela três-dimensional. As imagens que aparecem parecem reais e relutamos, seguramos. Com isso, bloqueamos e não deixamos o filme, né, avançar. Quem escreve o roteiro do filme da vida sou eu. O filme, naturalmente, ela deveria avançar, mas eu sou o projetista do filme. Eu posso avançar ou reter o avanço e ficar projetando a mesma cena. O homem é o escultor do seu destino. É ele quem escreve o roteiro do filme da vida. O ser humano é como um escultor que molda o seu próprio destino com um instrumento chamado mente. A cada movimento da mente, isto é, a cada pensamento, você está esculpindo o seu destino de forma feliz ou infeliz. Mesmo mais leve pensamento de ira, de raiva, de ódio, irritação, contribui para formar o aspecto físico e ambiente que vivemos. As pessoas na meia-idade passam a ter rugas profundas na testa ao redor dos olhos, esculpidas a cada movimento da mente, ou seja, o pensamento constante na nossa mente molda o nosso rosto, forma rugas profundas na testa e aqui ao redor dos olhos você percebe a marca, sente o amargor que a pessoa sente, a preocupação que a pessoa tem aparece no rosto ou qualquer outro tipo de pensamento ou sentimento você vê no rosto. Pessoas com um rosto rígido, duro, expressa aquele sentimento duro, rígido que está dentro da mente daquela pessoa. A pele é o lugar que mais mostra os sentimentos, os pensamentos ocultos na nossa mente. Se a pele apresenta erupções, espias ou ásperas, é por causa de erupções, grosserias mentais
ou vontade de arranhar, por isso que surgem marcas na pele. O homem é o roteirista do filme do destino, ou seja, do que acontece na nossa vida, no nosso corpo. É o autor, quem escreve o roteiro e também projeta o filme da vida. Então, eu tenho os dois instrumentos. Primeiro, eu tenho que escrever certo. Isso seria o fundamental. Mas sou eu que projeto o filme do destino. Então, eu tenho controle sobre como projetar. Esse é o ponto fundamental. Se você fizer avançar o filme rapidamente, os acontecimentos, as dores, a infelicidade passam rapidamente. Se você passar lentamente, obviamente vai ficar repetindo as mesmas dores, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, os mesmos sofrimentos. Essa é a lógica bem simples, não há mistério nisso. É você que faz avançar ou parar filme da vida, porque eu sou o projetista, o operador que projeta o filme. Claro, a primeira preocupação deve ser de escrever o roteiro corretamente. Neste vídeo nós não vamos abordar esse aspecto. Vamos supor que você já criou o seu filme da vida e aí você vai falar, o que eu vou fazer? Eu fiz besteira. O que eu tenho que fazer? O filme da vida é um filme que avança naturalmente. Se você não frear o filme da vida, ela desenrola, avança naturalmente, com fluidez na tela do mundo fenomênico. Então, o segredo está em você não frear, deixar que o filme avance naturalmente. Quando você fica apegado a uma coisa, a uma cena, com a força do pensamento, quero que seja assim, tem que ser assim, precisa ser assim, necessito que seja assim, deve ser assim. Você impede o avanço do filme da vida, estaciona o filme numa cena, não faz avançar porque você fica aquilo, eu quero que seja assim, tem que ser assim. O filme já está escrito, o roteiro está escrito, você quer mudar na marra, quer introduzir mudanças no filme. E o filme, então, fica parado, esperando. E essa é a questão. O que faz pensar que tudo parece fixo, imutável, é a ideia fixa na mente, que como um filme que está fazendo looping, quando fala filme para, não é que fica estacionário, não é aquela imagem da televisão que fica parado, não é isso. Ela fica repetindo a mesma cena, fazendo um looping. Muda o cenário, muda alguma coisa, mas o problema, a essência do problema, da dificuldade, da dor é a mesma, fica passando a mesma cena. Então, é como se estivesse fazendo um looping. Projeta sempre a mesma cena, quer dizer, o mesmo problema, a mesma dor, a mesma dificuldade, o mesmo sofrimento, e faz parecer imutável, como um obstáculo intransponível, problema insolúvel. Ela fica fazendo isso, fica dando volta, 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 fica projetando o mesmo tipo de problema. E isso causa uma sensação que parece imutável, que nada faz mudar. Parece um obstáculo intransponível, um problema insolúvel, uma dor, sofrimento interminável. Por que ficar fazendo esse loop? O segredo é não deixar fazer esse loop, deixar o filme avançar. Na Sutra Sagrada existe um trecho que aborda essa questão e explica de forma bem clara. Ela diz assim: nós é que nos amarramos com a nossa própria mente, ou seja, a nossa mente que faz esse looping. E na sequência, na Sutra diz: as forças maléficas, a força que oprime a nossa vida, a força que nos faz sofrer, é o que chama de ilusão, pecado, crença negativa gravada no subconsciente, tudo é a mesma coisa. É a força mental, que é a força maléfica, que faz acontecer isso. Mas essas forças são nossas forças mentais. É o roteiro que eu tracei.
não são forças que realmente existem de modo objetivo. É um pensamento, um sentimento que criou aquilo. Só que isso é do passado. O passado não existe. Mas como montou um filme, ela vai projetar. Nada mais são que dores, sofrimentos criados em nossa própria mente e sofrida pela nossa própria mente, ou seja, dores criadas em nossa própria mente. É o filme, o roteiro da vida que eu criei e que fica passando. Eu mesmo criei, eu mesmo projetei e eu fico sofrendo, sentindo as dores, os sofrimentos. Por que isso acontece? Por desconhecer que este mundo é projeção da mente. Se prende mental e fisicamente aos acontecimentos e pensa que neste mundo as coisas não correm, não acontecem como a gente quer. Se você conhecer que esse mundo é projeção da mente, que você é o roteirista, você é o projetor, se você fizer que o filme avance, as coisas mudam. E, claro, escreve o roteiro correto, né? Para que próxima vez aparecer uma cena boa, senão não adianta nada. Porque este mundo é projeção da mente, ela move conforme o movimento da sua mente. Movimento quer dizer nosso pensamento, sentimento. Significa que eu possuo a chave para a solução de todos os problemas, claro. Se eu sou que eu escrevo o roteiro, sou eu que projeto o filme, eu tenho a solução nas minhas mãos. A chave da solução é a verdade. A matéria não existe. Matéria não existe, né? Quer dizer que isso aqui é alucinação. Ela é criação da mente. O iPhone é criação da mente do Steve Jobs. É projeção da mente. É uma coisa que aparece e desaparece. Daqui 10 anos vai ter outras tecnologias, outras formas. Daqui 100 anos, então, não vai ter mais um device físico para fazer comunicação. Você vai poder comunicar mentalmente ou falando livremente. Na Seichonoe aprende-se que a matéria é o nada. Matéria quer dizer os fatos ambientes, o corpo físico, enfim, tudo que a gente percebe através dos nossos 5 sentidos, nossos olhos, nossos ouvidos, é um nada. Sendo nada, se você tiver consciência que tudo isso é nada, não há como prender a um nada. Por isso, é possível circular livremente, abundantemente, de acordo com a nossa mente, de acordo com o nosso pensamento, porque ela, no fundo, não é um nada, nada no sentido de ser uma coisa mutável, não é nada fixo, rígido. Ela varia, muda conforme o padrão do nosso pensamento. Claro, não é coisa de mágica. Eu penso assim, amanhã vai mudar, não é assim. Mas está sob o meu controle, nosso controle. Quando despertarmos para a verdade de que o eu carnal, o corpo e todas as coisas materiais, o ambiente que nós vivemos, não existem realmente e abandonamos o apego, o filme passa a se desenrolar, avançar, cada cena fica integrada perfeitamente no contexto geral, no ambiente, nas pessoas, nossa volta e projeta o perfeito filme da vida neste mundo. Tem que fazer é avançar o filme mental. Se você escrever um roteiro errado, não fica preocupado com o que escrever. Ela é um nada, no fundo, no fundo. Faz avançar. Avança. Tem que avançar. Se você avançar, muda o cenário. Vai aparecer o cenário feliz, você feliz e assim por diante. Aquela cena de doença, de angústia, de tristeza desaparece. Por isso que é fundamental compreender esse conceito. Matéria não existe, ou seja, tudo é projeção da nossa mente. Tudo aparece e desaparece. Tudo aparece e desaparece.
Essa é a grande verdade, inclusive coisas boas, mas as coisas ruins também desaparecem. Então, veja esse lado. Você tem que saber ver os dois lados da moeda. Ela aparece. Se for coisa boa, aparece e desaparece. Se for coisa ruim, aparece e desaparece. Mas como eu sou projetor do filme, eu posso fazer desaparecer mais rápido. Liberte-se da infelicidade. Avance o filme da vida. A chave é libertar a nossa mente, não prender a nossa mente. Como libertar a mente? Como fazer o filme da vida avançar? A primeira coisa que tem que fazer é fazer uma faxina mental. Joga fora todas as inutilidades mentais, ódio, raiva, mágoa, lembranças ruins, erros, fracassos, aqueles pensamentos. Podia ter feito, devia ter feito. Isso não adianta nada. Claro, um remorso um pouco faz bem, mas não adianta ficar remoendo, podia, devia. Você tem que projetar o filme de amanhã. Não adianta, o filme do passado já passou, não tem como rebobinar o filme, fazer, consertar e fazer passar. Você tem que fazer nova cena. Todo dia, todo instante, você está criando nova cena, cena do amanhã. Então, você tem que criar sempre uma cena boa, um filme bom, um roteiro bom. Solte aquele peso inútil que carrega. Peso inútil, aquele pensamento que você carrega. Tem uma passagem no livro de dois monges que estavam peregrinando, quando chegou à beira de um rio, naquela época, 500 anos atrás, não tinha barco, não tinha ponte. Então tinha pessoa que fazia a travessia, colocava você no ombro e fazia a travessia. Como não tinha ninguém, eles ficaram parados esperando nisso. Chegou uma mocinha, jovem, bonita, com ar de preocupada, e um dos monges solícitos perguntou: você parece estar muito ansiosa, será que eu posso te ajudar? E ela disse: eu recebi notícia que meu pai está doente, eu queria chegar o quanto antes. O monge ofereceu: eu acho que eu consigo carregar você nos ombros e atravessar. A moça ficou relutante, mas como estava demorando, a pessoa que atravessa não estava vindo, aceitou. O monge carregou a jovem no ombro. Claro, quando carregou no ombro, a moça teve que levantar o kimono, apareceu as pernas, enfim, o monge teve que segurar as pernas dela para não derrubar ela na água e entrou na água. O outro monge que estava junto com ele ficou pensando: mas que cara safado, sem vergonha, aproveitou a situação da moça e agora está passando mão nas pernas dela. A travessia foi bem rápida, questão de 5, 10 minutos. A moça agradeceu muito e pediu licença e foi caminhando na frente apressadamente. Os dois monges seguiram um percurso muito quietinho. O monge que não carregou continua pensando: mas esse cara sem vergonha aproveitou, ficou passando a mão nas pernas da moça, ficou vendo a perna dela, enfim, ficou imaginando. Depois de mais ou menos uma hora, um pouco mais, ele não aguentou e interpelou o outro monge: ô fulano, eu estou tão desapontado com você, você aproveitou a situação e carregou a moça e ficou falando, né? Você fez isso, aquilo, aproveitou da situação, etc, etc. Quando esse monge parou de falar, o monge que carregou a moça disse: a moça já está longe, eu já soltei ela dos meus ombros e ela já está alguns quilômetros na frente e você ainda continua carregando o peso. Moral da história: solte o peso inútil, ideias erradas, pensamentos errados, sentimentos errados que você carrega. O seu corpo agradece, porque como você carrega esse peso, você sente pesado, seu corpo fica pesado, achatado, engorda. Você, como carrega um peso,
O peso é que faz curvar o seu corpo. E se for alguma coisa lá na alma, cria uma coisa chamada depressão. Depressão, o que é? Um buraco. O que forma um buraco? Um peso que você carrega. Não tem outra coisa. É um peso mental que você carrega dentro de você que faz um buraco e cria uma depressão. Por isso que você sente depressão. Liberte-se do tem que ser, quero que ser, precisa ser assim. Seja flexível, solte o tem que ser assim, quero que seja assim. Enquanto você fica tem que ser, quero que ser assim, o filme não avança. Você está aprendendo com esse sentimento. É o sentimento que mais prende. Tem que ser, quero que ser, precisa ser assim. Seja flexível, solte o tem que ser assim, quero que seja assim. Deixa o filme avançar, não há mais nada que você possa fazer. Escreveu errado, escreveu, aprendeu, é um aprendizado. Deixa aí em frente, não tenta mudar, não há como mudar. Seja harmoniosa, sem cadô, seja cadô, são cantos, espinhos, ranzinza, deixa de ser rabugenta, ranzinza, reclamona, seja feita a sua vontade, deixa as coisas acontecerem, sem cadô, seja harmoniosa. Cadô é canto. Quanto mais canto tem, mais você enrosca, menos liberdade você tem. Se é um cubo, você só roda naqueles 8 lados. Se você é uma esfera, rola, anda, caminha livremente para cima, para baixo, direita, esquerda. Seja uma esfera, seja harmoniosa. Nascer de novo, mudar o seu espírito, ser como água. Ser água, por quê? Em verdade, verdade vos digo, para entrar no reino de Deus é preciso nascer da água, é ser como água. Nascer da água, porque a água é o elemento físico mais espiritualizado que existe nesse mundo. Se você esfria, ela congela. Se você esquenta, ela evapora. No estado normal, ela é líquido, flui. Se você represa, ela passa por baixo ou por cima, totalmente livre. Quando você tem essa mente flexível, mente macia, mente livre, mente suave, a sua pele fica macia, fica livre, fica suave. Pessoas que têm pensamentos cortantes, pensamentos rígidos, têm pele áspera, parece uma lixa. Quem é que não gosta de uma pele lisa, pele suave, macia? O último recurso para avançar o filme da sua vida é solte, entregue tudo nas mãos de Deus. Mas entregar nas mãos de Deus é depois que você fez todas as coisas possíveis. Não é assim, toma Deus, resolve meu problema. Tem muito religioso, padre, que diz essas coisas. Bom, eu não sou padre religioso, não posso dizer. Isso é coisa que você faz depois que você fez tudo que está ao seu alcance. Depois que você rezou, orou, meditou, tentou fazer milhões de coisas, nada deu certo, você não conseguiu, solta. Entregue tudo nas mãos de Deus. Quando você solta, o filme avança, não é que Deus vai operar milagre. Solta. O filme avança. E se você tiver criado um bom roteiro, a cena que vai projetar aparecer na frente é uma cena de felicidade, de alegria, claro. Mais uma vez, o dia a dia é fundamental. Por mais que você esteja passando por dificuldade, dores, sofrimentos, você tem que esforçar para criar um novo filme. Senão não adianta nada. O filme avançar e vai aparecer coisas ruins novamente. Tem que esforçar. Não existe outra forma. Eu já passei por dificuldades, como eu sabia dessa lógica. Eu me empenhava, pensava, mentalizava, esforçava. Eu faço isso, um exercício mental. Quem é da Seichonoye sabe o que é disso. Eu imagino, sou aquele
portador da bandeira do Dissô, que vai na frente com a bandeira avançando, aquele soldado que vai em frente. Eu me imaginava o carregador da bandeira do Dissô e avançar. E isso que eu fazia mentalmente. Isso ajuda a criar nova cena, pensar em coisas boas, encorajar, ter resiliência, ter atitude positiva. Para se libertar das dores, das dificuldades, das infelicidades, dos problemas, avance. Avance o filme da vida, mas crie bom roteiro para que quando o filme avançar, apareça uma cena boa, agradável, feliz. Muito obrigado.